Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, lá direto de Fortaleza, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Isso aí, semana começando e começando quente. O Igor Cardim tem informações ao vivo de Brasília. Ele vai falar sobre as conversas que o presidente Lula vem tendo com as pessoas mais próximas antes de escolher o novo ministro do STF. Oi, Igor. Pois é, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. Em meio às discussões para a indicação de mais um ministro, ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula disse que não quer um amigo na corte, mas uma pessoa que defenda a Constituição. Com o anúncio da aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, a expectativa entre aliados é que Lula indique logo o novo ministro. O nome ainda precisa ser sabatinado pelo Senado. Ao deixar Roma nesta segunda, o presidente disse que ainda não tratou do tema, porque apesar de saber que Barroso sairia antes do previsto, não imaginava que seria agora, e classificou a saída como precipitada. Barroso só apresentaria ali a sua aposentadoria em 2033, em meio às pressões para indicar uma mulher e uma mulher negra à vaga. Lula disse que vai conversar com muita gente nesta semana e que fará como fez em outras indicações. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. E foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, as ministras, e vai continuar sendo assim. Apesar das pressões, os mais cotados para a cadeira no STF são o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os dois são aliados e muito próximos do presidente Lula, assim como as indicações recentes feitas por ele, de Cristiano Zanin, que atuou como advogado do presidente na Lava Jato, e de Flávio Dino, seu ex-ministro da Justiça. Lula reforçou que indicar um ministro ao Supremo é uma tarefa eminentemente do presidente da República, mas que tem gente que acha que pode decidir pelo governo. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, deu uma entrevista ao jornal O Globo, meninas, e ele disse que vê o advogado-geral da União, Jorge Messias, como realmente o nome mais próximo ao aliado entre os cotados, mais próximo do presidente Lula, entre os cotados para essa vaga aberta no STF. Nessa entrevista ao jornal o Globo, ele pondera que o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Bruno Dantas, do TCU, também têm a confiança do presidente Lula. Segundo Jacques Wagner, o presidente mantém a escolha sob sigilo e só vai anunciar o nome depois de ouvir o Senado. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, é um dos defensores da escolha de Pacheco. Embora o presidente Lula, Vera, tenha realmente escolhido ministros que estavam ali dentro do que é exigido para um ministro do STF, eram amigos, eram próximos desses últimos. Exato, ele deu essa declaração para tentar tirar um pouco esse caráter pessoal da escolha, mas ele está em todas as conversas. Então, é lógico que ele vai sempre travestir a escolha de uma decisão técnica, mas esse não é o principal critério levado em conta pelo presidente. Não foi nas escolhas anteriores, nas duas que ele fez nesse mandato, não será agora. Eu já contei essa história aqui, mas não custa repetir a pretexto de contextualização. Ele se arrepende de algumas escolhas que ele fez no passado. Alguns desses ministros, inclusive, ainda estão no Supremo, e o Lula demorou a se reaproximar deles. Foi um trabalho ali de reconstrução mesmo de pontes com o próprio ministro Dias Toffoli, que era alguém muito próximo, tinha sido seu AGU, tinha sido também responsável ali pela assessoria jurídica da Casa Civil, da bancada do PT, era alguém com uma larga história com o PT e que na Lava Jato teve um episódio que demorou a autorizar
a ida do Lula para o enterro do irmão. Então, foi alguém de quem ele teve de ir se reaproximando. Ele não quer cometer isso que ele considera que foram erros. Então, nesse aspecto, o Jorge Messias é, de fato, o favorito, porque ele tem um lobby muito poderoso do PT a seu favor, conta também com o apoio de outros ministros do próprio Executivo e conta com o apoio daquele grupo de advogados próximos a Lula, que é o Prerrogativas, que é um grupo que esteve muito próximo a ele, fazendo a denúncia da Lava Jato, etc. No fim de semana, houve aí muita plantação em nome do Messias. Eu acho que o Lula deu essa declaração mais para tirar um pouco de temperatura dessas plantações. Ele não vai decidir isso agora, vai demorar um pouco. Ele está no exterior, volta só na quarta-feira. Depois disso, ele vai fazer uma rodada de conversas e, além dos senadores, como o Igor lembrou, ele vai ouvir ministros do Supremo, alguns dos quais eu conversei hoje, já disseram que o presidente avisou que na volta vai chamá-los para uma conversa. Então, é algo que não é para já. Só a escolha do sucessor do ministro Lewandowski, da ministra Rosa, quando ele indicou o Zanin, ele levou 4 meses para confirmar a indicação do Cristiano Zanin, que era um nome já dado como certíssimo, quase não tinha outro oponente na lista. Então, vai demorar um tempinho, não é para já, mas sim, o critério pessoal vai ser o principal levado em conta pelo presidente. Agora, Vera, o quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode dificultar a vida do Jorge Messias ou de algum outro indicado nessa sabatina no Senado, visto que o candidato preferido dele é o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e visto também que a última indicação do Lula, ministro Flávio Dino, é quem está capitaneando no Supremo essa cruzada contra a farra das emendas, né? Até aqui não vejo nenhuma disposição do Alcolumbre de dificultar a vida para ninguém. Carol, ele está próximo do Lula nesse momento, eles estão tocando algumas questões importantes, inclusive para o senador Davi Alcolumbre, como o início da prospecção, ou lá da autorização para prospecção de petróleo na margem equatorial. Então, o momento não me parece indicar que ele vai fazer o que fez, por exemplo, com a indicação do André Mendonça no governo Bolsonaro. Ele tinha um contencioso específico com o André Mendonça lá na época, que ele atrasou por meses a sabatina do ministro André. Muita gente achava que ele ia botar para votar para ser rejeitado, o que depois acabou não se mostrando real, mas ali, de fato, ele atuou para atrasar. Ele era presidente da CCJ na época. Agora, por enquanto, eu não vejo essa mobilização acontecendo. Até porque existe uma possibilidade de, caso o Bruno Dantas ou o Rodrigo Pacheco não serem os escolhidos para essa vaga, o Bruno Dantas até se aposentar do TCU e atuar na iniciativa privada, e aí se abriria uma vaga no TCU que pode interessar ao senador Rodrigo Pacheco. Então, até aqui não tem essa animosidade instalada. Pode acontecer, pode caminhar para isso, mas não vejo, por hora, o Davi Alcolumbre como alguém para dificultar a atuação do Messias, mesmo porque Messias e Flávio Dino não tocam nem na mesma banda. Eles, na verdade, se estranhavam quando eram do governo e continuou um pouco esse certo estranhamento. Então, acho que não vai acontecer do Dino ser comparado com o Messias. Eles não jogam na mesma liga, não. Alguns setores da sociedade pressionando para que para que uma mulher seja escolhida. A Folha de São Paulo traz aqui uma informação que um grupo de advogadas encaminhou uma carta para o presidente Lula com mais de 3 mil assinaturas, inclusive de advogados, um abaixo-assinado chamado O Brasil é Feito por Mulheres. O STF também precisa ser numa tentativa de sensibilizar o presidente para escolher uma mulher. O STF teve só 3 mulheres ministras em toda a sua história. Ministra Carmen Lúcia, que está na corte, a ministra Ellen Grace, que foi nomeada por Fernando Henrique Cardoso e se aposentou em 2011, e a ministra Rosa Weber, nomeada por Dilma Rousseff, que se aposentou em 2023, e no lugar dela, quem assumiu foi um homem, o ministro Flávio Dino.
Seria muito bom para a sociedade se tivéssemos mais uma mulher, com certeza, no STF, mas, ao que tudo indica, não é o que deve acontecer. Você, ouvinte, o que acha sobre esse tema? Boa. Antes só da gente passar para o próximo tema, a esse respeito, vem muito forte aí a possibilidade do Lula incluir um compromisso, uma promessa de nomear uma mulher na eleição do ano que vem. Ele vai dizer que ele não tinha prometido isso em 22 e que, portanto, não estaria ferindo nenhuma promessa de campanha, e aí sim prometer textualmente pelo menos uma mulher, porque ele tem 3 vagas, caso ele se reeleja. E o próximo indicado também terá essas mesmas 3 vagas. O que ele está dizendo agora, e isso é uma informação do dia, que tem uma chance de um bolsonarista assumir, ganhar as eleições do ano que vem, e aí o Supremo estará na mira, que então ele tem de ter lá alguém realmente da sua confiança para caso os bolsonaristas tentem alguma ação contra o Supremo, resistir fortemente, etc. Então, por isso é que ele está colocando esse critério acima da questão de gênero neste exato momento. Bom, vamos para o nosso próximo tema. Seguimos em Brasília com a costura e as discussões de um plano alternativo para fechar as contas do governo, depois que o governo sofreu aquela derrota no Congresso, né, com a medida provisória que substituiu o aumento do IOF caducando. Isa Staciarini, o que está sendo analisado, hein? Boa noite para você de novo. Pois é, Carol, algumas opções na mesa. Boa noite a você. A equipe econômica tenta aí fechar o plano alternativo, né, a esse rombo depois da derrota sofrida com a derrubada da MP que previu o aumento do IOF. A expectativa é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresente ainda nesta semana ao presidente Lula o cardápio de opções. E aí o que está na mesa, né? Primeiro, a discussão de se fazer um novo decreto com a previsão de aumento da cobrança do IOF ou do IPI. Só que essa ideia, embora seja cogitada pela equipe econômica, gera desgaste com a ala política do Palácio do Planalto, que entende que esse não é o caminho, principalmente depois da derrubada da MP no Congresso, que impôs uma derrota para o governo. Uma outra opção que também gera dor de cabeça com o Congresso e com os parlamentares, mas que tem sido discutida, é o congelamento ou até o corte de emendas parlamentares. Lembrando que o montante congelado no orçamento está atualmente em 12 bilhões e 100 milhões de reais, e isso pode aumentar. Uma outra alternativa ainda envolve a possibilidade de cortes em gastos não obrigatórios. Só que Lula tem dito que não abre mão de garantir recursos para programas sociais como o Pé de Meia, que é uma vitrine, né, desse terceiro mandato dele. Por isso, caso a alternativa seja por algum tipo de impacto nas despesas, a equipe econômica monta um quebra-cabeça para preservar programas sociais e investimentos que são prioridades do governo, como o PAC, que é a principal aposta do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Inclusive, a gente lembra, Haddad e Rui Costa enfrentaram ali uma relação conturbada até o ano passado, justamente por causa desse enfrentamento entre a ala política e econômica. Internamente, o presidente Lula insiste ainda em taxar bets e fintechs, ainda com aquele discurso do rico versus pobre, mas a medida depende também do Congresso e o lobby é fortíssimo, né, junto aos parlamentares contra a aprovação de cobrar por essas operações. Lula, contudo, tem intensificado esses discursos de que fintechs faturam mais do que os próprios bancos e que essas empresas precisam pagar o imposto devido. Fato é que a ideia é que o ministro Fernando Haddad apresente as opções a Lula a partir de quarta-feira, quando o presidente retorna da viagem que faz a Roma. Carol. Obrigada, Isa. Ô Vera, assim, tecnicamente tem todos os argumentos, né, para aumentar a taxação de bets e igualar a taxação das fintechs a dos bancos. A questão é o lobby, né?
Exato, mas aí nesse caso, né, pode ter um lobby poderoso a favor, que é o dos próprios bancos, dos bancões, né? Na semana passada, a Febraban, que representa os bancos, soltou uma nota, quando isso começou a ser cogitado, dizendo que a carga tributária direta sobre os bancos é historicamente superior à das instituições financeiras não bancárias, né, como as fintechs, as financeiras e as instituições de pagamentos. Então, eles lembram que os bancos pagam uma alíquota nominal de 45%, né, que é composta de 25% de imposto de renda e 20% de CSLL, né, contribuição social sobre lucro líquido, e que as fintechs e essas outras modalidades de instituições financeiras são tributadas com 34% ou 40%, a depender aí do caso. Então, os bancos parecem pedir por uma isonomia no tratamento aí que eles têm. É claro que no tamanho e o que lucram essas instituições não é exatamente comparável, mas se os bancos entrarem num lobby contrário, né, ou seja, a favor de uma maior isonomia, o governo pode ganhar um aliado de peso aí nessa situação. A Febraban também negou que tivesse atuado de qualquer maneira contrária à medida provisória 1303, eles foram muito contrários ao decreto do IOF anterior. Então, no caso do Lula tentar de novo uma operação via aumento do IOF, aí os bancos não vão ser tão favoráveis. Eu acho que o fechamento desse pacote, que é bastante complexo, porque muitas das opções o governo já deu com a cara na porta, vai depender disso. Com quais aliados a gente vai poder contar? Com qual lobby favorável a gente vai poder contar? E com que a gente vai poder contar para além só do discurso de taxar os ricos em benefício dos pobres? Porque isso tem uma vida útil aí que já está se mostrando quase exaurida. Então, acho que tudo isso vai ter que entrar no fechamento desse plano, que não pode esperar muito, porque daqui a pouco o Congresso já começa a discutir orçamento, e orçamento para o ano que vem, a tendência é eles aumentarem tudo que eles puderem de rubrica de gasto. Então, tem que, antes disso, chegar ali algum pacote alternativo no Congresso e esperar ter um momento favorável para votar isso, porque a gente sabe que, por enquanto, o governo está com essa maioria bastante comprometida, principalmente na Câmara, né? E teve consequências, viu, Vera? A ministra Gleisi Hoffmann deu uma entrevista hoje ao jornal o Globo e falou sobre as demissões de indicados por deputados que votaram contra o governo. A ministra das Relações Institucionais disse que não se trata de uma retaliação, mas sim de uma reorganização da base. Segundo ela, um direito e um dever do governo fazer isso. Quem está sendo leal ao governo tem que ser valorizado e quem não está não tem por que ficar com esses cargos. Inclusive, essas demissões já começaram, já foram retirados das funções nomes ligados ao PP e PL na Caixa Econômica Federal, nomes vinculados ao PSD no Ministério da Agricultura e ao MDB no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O presidente está poupando os ministros desses partidos por enquanto, inclusive insistindo pela permanência dos ministros do União e do PP, que já deram vários ultimatos aí para a saída do governo, para uma debandada completa, etc. Mas agora começou a mexer nos escalões inferiores e isso impacta a vida de deputados e senadores. Então, é uma medida que me parece óbvia por parte de um governo que está sofrendo sucessivas traições de partidos que têm muitos cargos na base. E, inclusive, nessa limpa que começou a ser feita, o governo deixou comunicar que tem indicados também do PL de Jair e Eduardo Bolsonaro, porque é um partido que faz uma oposição ali radical, né, extremada ao governo, com um discurso ali bastante inflamado contra a gestão Lula, mas que talvez sob anonimato e sob proteção de outros partidos, tinha indicados também desses parlamentares em alguns desses órgãos que começaram a ser alvo dessa limpa. Então, fica também ali um desconforto para o PL com a publicação, com a divulgação do fato
de que nomes ligados aos seus parlamentares também estavam com a sua boquinha ali no governo, enquanto eles posam de oposição radicalizada, né? É um contrassenso, né, gente? O Brasil realmente não é para principiantes, né? Partidos que têm ministério e que votam contra o governo e que já prometem ser oposição na próxima eleição, indicação, aí sai, né? Queriam punir os ministros que ficaram, mas continuar com cargo em segundo e terceiro escalão, realmente. É isso, o que o pessoal consegue manter de mamata, gosta de manter, né? A boquinha, como disse a Vera. Rapidamente aqui, antes da gente sair para o intervalo, deixa eu só registrar mensagens de ouvintes. A maior parte dos nossos ouvintes favorável à escolha de uma mulher para o STF. É a opinião do Gesiel, de Brasília, também a opinião do Martins e a opinião do Chair, de Vespasiano, Minas Gerais. Então vamos para um intervalo. Na sequência tem repórter CBN, depois a gente volta com mais Viva Voz. Viva Voz de volta e nós vamos lá para Brasília. A Isa Staciarini está de volta. Decisões do STF em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Isa. Pois é, Débora, isso porque, mais cedo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber visitas médicas sem a necessidade de prévia comunicação e deu autorização para ele ser internado em caso de urgência, sem aquela necessidade de decisão judicial. Mas manteve a obrigatoriedade do STF ser comunicado em 24 horas com a comprovação de internação. Os advogados de Bolsonaro pediram a autorização da visita da médica Marina Graziotin Pasolini após as crises de soluço do ex-presidente terem se intensificado. O ministro também negou hoje o pedido da defesa para revogar a prisão domiciliar de Bolsonaro e também para flexibilizar aquelas outras medidas restritivas, como o uso de celular e redes sociais. Ao decidir, portanto, manter Bolsonaro preso, Moraes citou a possibilidade de fuga e os descumprimentos das medidas cautelares. Lembrando que no dia 23 de setembro, a defesa dele já tinha pedido a revogação da prisão domiciliar, argumentando que a Procuradoria-Geral da República não tinha apresentado denúncia no inquérito que investiga possíveis ataques contra o Brasil articulados pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente. Ao negar a suspensão da prisão e das medidas, o ministro lembrou também das condenações do ex-presidente em relação à trama golpista e disse que essas medidas, portanto, são necessárias. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Realmente o ex-presidente tem uma condição de saúde delicada, né, Vera? E essa prisão dele foi decretada no inquérito que é diferente daquele pelo qual ele foi condenado, mas que no fim das contas está interligado. Está interligado porque a acusação de tentativa de coação contra ele, contra Eduardo Bolsonaro, diz respeito justamente a iniciativas tomadas durante a fase que antecedeu o julgamento da ação da trama golpista. Então, até aqui ainda não tem denúncia, ainda não tem uma formalização, mas o ex-presidente já foi indiciado e o Eduardo Bolsonaro já foi denunciado nesse caso. Daí porque não houve a revogação da prisão domiciliar, sob a alegação por parte do ministro Alexandre de Moraes, que acata, assim, parecer do próprio Ministério Público, de que Bolsonaro é alguém propenso ou tendente a buscar uma fuga, buscar uma ida para uma embaixada, por exemplo. Então, por isso, ele manteve a prisão domiciliar. Essa questão do estado de saúde do ex-presidente é algo que os médicos que o atendem e que todos aqueles que o visitam relatam como uma circunstância que está se agravando, que vem num processo de agravamento. Isso pode ditar lá na frente a manutenção da prisão domiciliar como o regime no qual o Bolsonaro vai cumprir a sua pena. Mas a gente lembra sempre, para o ouvinte, os passos que a gente tem até que se defina essa maneira como ele vai cumprir a pena. Primeiro, a publicação do acórdão, que ainda não foi feita. Depois disso,
tem um prazo para as defesas se manifestarem e elas vão tentar, mesmo que a jurisprudência diga que não cabe, apresentar embargos à decisão. Depois que a primeira turma se manifestar sobre esses embargos, aí sim eles devem apresentar um recurso específico quanto ao regime de cumprimento da pena, alegando, inclusive, uma jurisprudência do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E aí sim, o Supremo, por meio da própria primeira turma, deve se debruçar sobre o assunto e decidir se ele fica em prisão domiciliar e se isso vai ser desde o início do cumprimento da pena, por conta dessa situação grave de saúde de que ele é vítima e de que ele sofre. Lembrando que essa condenação do Bolsonaro e outros 7 réus completou um mês no sábado já, né? E ainda não saiu o acórdão e só aí começam a contar todos esses prazos a que a Vera estava se referindo. Exatamente. A gente faz mais um intervalo e na volta tem Eduardo Graça, nosso comentarista de temas internacionais. O Viva Voz está de volta, já está aqui no estúdio com a gente, Eduardo Graça, nosso comentarista de temas internacionais. Boa noite, Edu. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, Edu. Olá. A gente estava falando aqui como as segundas-feiras têm sido pródigas em temas internacionais e ponderando se é segunda-feira mesmo ou todo dia. Mas o fato é que hoje, de fato, a gente teve um dia histórico para Israel e para os palestinos, porque começam a regressar os palestinos para os seus territórios e regressam os reféns ainda vivos do ataque do Hamas de 7 de outubro, há 2 anos. Edu, o que significa na prática para os dois lados esse dia e o que a gente tem aí pela frente, né? Hoje eu acho que a gente conseguiu esse cessar-fogo tão esperado, né? Hoje está confirmado. É um dia, como você disse, histórico. Tanto por um lado quanto para o outro, né? Imagina essas famílias, a gente viu, né, as imagens impressionantes, algumas imagens até, ouso dizer, bíblicas, como dos palestinos ali em Gaza retornando para o que restou de suas casas, né? São umas imagens, parece que a gente está vendo um filme mesmo, né? Imagina as famílias que ficaram sem os seus entes queridos em Israel por mais de 700 dias, recebendo ou os entes de volta ou os corpos também, alguns dos primeiros corpos, das pessoas que foram assassinadas ali pelo Hamas. É um momento impressionante, um momento que a gente imaginou até pouco tempo que não aconteceria. O que a gente não sabe ainda é o quanto esse cessar-fogo que a gente está respirando aliviado hoje, muito mais ainda as pessoas no Oriente Médio, qual é a duração dele. Se de fato o que a gente está vendo é um começo de um processo de paz ou se é algo pontual nessa história gigantesca de conflitos no Oriente Médio, que o Trump fez várias hipérboles hoje sobre isso, colocando ele como protagonista num momento em que o protagonismo tem que estar na dor, né, e no alívio de tantas pessoas que sofreram nesses últimos 2 anos ali naquela região, né, Vera? Exatamente. E vamos então a uma dessas declarações feitas pelo presidente Donald Trump. Ele disse hoje, textualmente, que a guerra em Gaza acabou e que após 3.000 anos, finalmente um novo amanhecer de paz surge no Oriente Médio. Realidade ou teatro político? Tem sempre nesses momentos assim muito importantes historicamente, tem um pouco dos dois, né? Tem a realidade de que de fato o que se conseguiu hoje foi um tento que Donald Trump nos bastidores e de uma maneira menos diplomática e mais ali, pensando na diplomacia tradicional aqui, né? E mais usando outros tipos de habilidade, e é que a gente pode falar mais depois, ele de fato conquistou. Agora é uma hipérbole. Primeiro, a guerra não acabou, né? O Hamas, uma das coisas básicas seria o Hamas concordar com um desarmamento. O grupo terrorista não concordou. Os soldados de Israel permanecem dentro do enclave, não exatamente onde eles estavam, mas numa outra área muito próxima. A gente não viu até agora nenhuma confirmação sobre o que vai acontecer com a faixa de Gaza no futuro próximo, inclusive. Eu não estou nem falando no futuro distante. A gente tem uma ideia de que vai ter uma administração de tecnocratas locais com um supervisionamento do Trump. Uma supervisão do Trump. O que isso significa exatamente? A gente não sabe direito. Também não se viu falar em algo muito importante,
que é a responsabilização pelo que aconteceu no enclave, na faixa de Gaza, né? Israel está sendo julgado nesse momento pela Corte Internacional de Justiça por genocídio e isso continua em curso. Várias casas foram destruídas, hospitais, escolas. A gente não sabe exatamente como é que vai ser feita essa reconstrução. O que a gente sabe é que os dois principais conselheiros do Trump nos Estados Unidos para se chegar a esse cessar-fogo de hoje, eles são ligados à indústria ali, de imobiliária, né? Construção civil, de construção civil. E a gente sabe que há um interesse muito grande do governo americano e dessas duas pessoas próximas do Donald Trump de que o dinheiro dos estados ali do Golfo Pérsico vá para, né, ali estou falando de Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, que ele seja usado para essa reconstrução. Quem é que vai poder morar nessas casas que vão ser reconstruídas? Onde os palestinos vão viver? Tem muitas questões ainda que não foram respondidas. Então, é importante a gente celebrar o dia de hoje de novo, só que, assim, a gente está muito longe ainda desse quadro pintado também de uma forma que lembra os filmes bíblicos dos anos 50 e 60, que o Trump deve ter visto quando criança, que ele usou esse termo, né, em 3 mil anos, nunca se viu um novo amanhecer em Gaza, que é importante para ele, para o consumo interno também, né, nos Estados Unidos. Então, deixa eu pegar esse gancho do consumo interno, Edu, porque a Casa Branca vive um momento delicado, né, com recorde aí de desaprovação nas pesquisas. Esse protagonismo do Trump pode se reverter internamente num fato positivo? Acho que ele aposta muito nisso e a gente deve lembrar que, tanto no discurso em Israel quanto no Egito, ele bateu na tecla não só de que ele é o máximo, de que ele conseguiu algo que em 3 mil anos ninguém conseguiu, mas na comparação que ele faz com a administração anterior, o governo anterior nos Estados Unidos, do presidente Joe Biden, que, de fato, foi incapaz de parar essa guerra, de parar, inclusive, um aliado próximo dele, que era o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que o Trump conseguiu. Então, assim, a Trump o que é de Trump também. Ele, de fato, de maneiras não convencionais, ele conseguiu esse cessar-fogo. O governo Biden deixou essa guerra esticar, tentou por meios diplomáticos conseguir algum tipo de cessar-fogo e não conseguiu, não teve força suficiente pensando nas eleições e talvez um pensamento que agora, quer dizer, é fácil agora a gente dizer isso depois que as eleições aconteceram, né? Mas foi um dos grandes problemas da candidatura Kamala Harris, foi o fato de que não havia um posicionamento claro do governo americano de que era preciso terminar essa guerra porque acreditava-se que poderia se perder o voto tradicionalmente dado aos democratas dos judeus naquele xadrez político lá dos Estados Unidos. E, obviamente, que há contingências, né? O ataque israelense ao Catar foi muito fundamental para que o Trump pudesse pressionar Benjamin Netanyahu e dizer a ele mesmo, você tem que acabar com essa guerra agora. Mas de fato, há uma diferença muito grande entre como a Washington de Joe Biden lidou de uma forma como talvez os governos americanos lidassem nos últimos 40, 50 anos com um aliado central que é Israel e como Donald Trump jogou essa diplomacia um pouco de lado com interesses outros, mas conseguiu avançar em algo que era impensável. Mas nisso Netanyahu classificou o Trump como o maior aliado que Israel já teve desde a sua formação, etc. Essa dobradinha entre os dois, essa tabelinha entre os dois, deve dar uma sobrevida também ao Netanyahu internamente? A gente tem eleições em Israel, né, Vera, daqui a 1 ano. E a gente precisa lembrar que quando as pessoas estavam aplaudindo o Trump nas ruas em Israel, elas estavam ao mesmo tempo vaiando Netanyahu. A dobradinha segue tão afinada que o Trump chegou a pedir, numa intervenção assim, muito estranha dentro dos negócios internos de Israel, chegou a pedir para o presidente de Israel que dê um perdão a Netanyahu e pare com a investigação que Netanyahu sofre da justiça israelense. Acho que é mais fácil o que aconteceu em Israel ecoar a favor do Trump nos Estados Unidos do que o contrário. Acho que o Netanyahu está muito desgastado em Israel e não acho que a população israelense veja o que aconteceu agora como uma vitória imensa de Netanyahu. Acho que eles veem como uma vitória de Trump. E a direita israelense também está extremamente irritada porque a liberação
dos quase 2.000 prisioneiros palestinos, incluíam muitos que estavam acusados, condenados à pena de morte e acusados de assassinar israelenses. Então, assim, o quebra-cabeça político para o Netanyahu em Israel me parece mais complexo nesse momento do que o de Trump nos Estados Unidos. Edu, e com relação à criação de um Estado palestino, no meio dessas discussões, desse acordo, que tem muitas fases e depende de muitas questões para dar 100% certo, né? Essa possibilidade fica... Você vê ela distante ou não tão distante? Então, eu acho que esse é talvez um dos fatores centrais, porque a gente não pode dizer que acabou a guerra. Não existe ali no tal plano dos 20 pontos do Trump, existe uma menção de que os palestinos vão poder ter algum tipo de autodeterminação. Não fica claro que é um Estado, que o que se propõe. Israel já disse que não concorda com o Estado palestino. E, no Egito, o ditador egípcio disse hoje que os palestinos terão o seu Estado. Então, assim, como é que se resolve isso? Essa é uma questão muito importante. Né, os palestinos que vivem na faixa de Gaza e na Cisjordânia, eles nem estão sendo contemplados, mesmo que eles não quisessem, pelo governo israelense com cidadania. Né, você mora, nós vamos anexar esses territórios, mas você se transforma num cidadão desse Estado, e nem estão tendo a opção de ter um Estado para eles. Então, eles ficam num limbo. Sim. Então, como é que a gente pode dizer que essa guerra, que esse conflito acabou depois de 3.000 anos... por obra de Donald Trump, se sequer ficou definido onde essas pessoas vão morar, onde essas pessoas vão viver. Exatamente. Eduardo Graça, com a gente todas as segundas-feiras. Obrigada por hoje, Edu. Até segunda que vem. Até segunda, gente. Até logo. Boa noite. Edu. Beijo, Edu. Gente, já que estamos aí falando de relações internacionais, o Globo está dando a informação de que o chanceler Mauro Vieira deve chegar a Washington amanhã, para um encontro, ainda sem data e horário definidos, com o secretário de Estado, Marco Rubio. O Mauro Vieira faz parte da comitiva do Lula, né? Nessa viagem à Itália, e optou por ir direto de Roma, então, para os Estados Unidos. A gente lembra que o chanceler brasileiro e o secretário Marco Rubio conversaram por cerca de 15 minutos na semana passada, né? Depois daquele telefonema entre Lula e o presidente americano Donald Trump. Combinaram ali de se encontrar em algum momento para discutir e justamente para pavimentar uma possível reunião presencial do Lula com o Trump. Então, a informação que o Globo publicou agora é que o Mauro Vieira vai direto de Roma para os Estados Unidos aí para essa reunião com o Marco Rubio. As coisas andando rápido, né? Avançando. A gente tem tido, portanto, novidades nesse fronte a cada semana. Eu acho que alguns fatores explicam isso. Primeiro, os Estados Unidos percebendo que o impacto do tarifaço não foi tão grande nas exportações brasileiras, pelo contrário. E, no entanto, um impacto grande dentro dos Estados Unidos dessa política tarifária muito ali casuística, né, randômica que o Trump adotou e que tende a se agravar depois que ele escalou com a China no fim da semana passada. Isso aí deve trazer consequências sérias. Então, ele se escala com a China, precisa reabrir com o Brasil, principalmente porque a questão de terras raras chinesas deve complicar para as indústrias americanas, e o Brasil tem terras raras também, então os Estados Unidos têm interesse em estabelecer uma negociação nesse quintal aí, nesse assunto. Então o Brasil tem que ir muito preparado, muito municiado para essa conversa, porque tem uma perspectiva boa de negociação, desde que a gente esteja ali preparado para enfrentar, né, essa diplomacia meio truculenta que os Estados Unidos fazem. E dentro disso, Marco Rubio é muito do estilo do próprio Trump. Então, vamos ver como vai se dar esse encontro, mas é uma notícia importante como próximo passo para o distensionamento das relações entre os dois países e a retirada, pelo menos, de mais produtos do tarifaço imposto ao Brasil. Vamos para um último assunto no Viva Voz de hoje. O Igor Cardim, de volta, ele está acompanhando o depoimento na CPMI do INSS, do ex-presidente do Instituto. Oi, Igor.
Oi, Débora. Pois é, a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que houve o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi interrompida, como a gente trouxe aqui, 2 vezes em menos de 1 hora por conta de um bate-boca entre o depoente e o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. A discussão começou quando o relator perguntou se Stefanuto teria ligação ali com as práticas irregulares no INSS. O ex-presidente reagiu dizendo que a pergunta era desrespeitosa porque não se tratava de uma informação comprovada, e sim pela manchete de um jornal. Pediu que o deputado o respeitasse, aí teve um bate-boca, o presidente da sessão precisou interromper, e aí, depois que a sessão foi retomada, Stefanuto pediu desculpas e disse que se excedeu. O que ele disse nesse depoimento? Ele disse que foi nomeado em julho de 2023, que assumiu o comando do INSS depois de ter atuado a indicação de Carlos Lupe, o ex-ministro da Previdência, naquela equipe de transição do governo Lula ainda em 2022. Ele declarou ainda que não deixou o cargo por uma decisão política, mas por uma determinação judicial. Ele também afirmou que manteve todos os diretores do INSS e defendeu as medidas tomadas em sua gestão, como a implementação daquele atestado médico online, um sistema que permite o pagamento de benefício por incapacidade com base apenas em atestados médicos. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. É mais um dia, mais uma sessão de bate-boca na CPMI do INSS, né, velho? Essa CPMI está reproduzindo o ambiente que existe nas comissões permanentes, né? Da Câmara, principalmente. Com esses bate-bocas, essa tensão, uma polarização levada também para o bojo da CPMI. Então, parece que as pessoas têm pouco interesse em realmente apurar responsabilidades e a quem elas devem ser imputadas, e mais em fazer o seu cirquinho, frisando posicionamentos ideológicos de um lado e de outro, né? Ficamos por aqui, Vera. Ficamos por aqui hoje. Amanhã tem mais Viva Voz. Carol vai aproveitar o quê? Um caranguejinho? O que vai ser aí na saída? De repente pode ser. Vou ver o que eu arrumo aqui para jantar. Já almocei na beira da praia. Então tá bom, depois você conta pra gente lá no grupo. Te conto. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Vera.